Então, seguindo, né? Aqui nós temos o arquivo de rotas que foi criado com o comando que nós temos na aula passada. E eu coloquei aqui um projeto, tinha criado um projeto, até abri ele em outro editor, tá? Não costumo utilizar o Sublime para a Angular não, mas abri aqui. Né? Só para mostrar para vocês, geralmente ele fica aqui ó, dentro da pasta principal, no app, junto com os outros apps, né? Isso se chama App Routing Mod. O que ele tem de diferente dali? Isso aqui não entra porque isso aqui foram só imports que eu tinha feito antes. Ele tem esses dois imports que está lá, ele tem uma constante para rotas, tá? Que nós vamos começar a criar aqui agora desse componente inicial. E tem o ngModule com a exportação da classe. É a mesma coisa, só que não está configurado ainda o routes para nós podermos trabalhar com as rotas. Né? Isso aqui é gerado quando você cria um projeto e naquela opção no início você coloca que marca que quer que ele crie o arquivo de rotas. Por que eu fiz dessa forma e não criei automaticamente esse arquivo de rotas? Porque quando eu desenvolvi o curso do Angular 8, teve muitos alunos que tiveram essa dúvida, tá? Me pediram, mas se eu não criar esse projeto, ou se eu pegar um projeto para editar que não tenha rotas, como que eu agrego nele? Dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu vou inclusive entrar no C2 pontos, vamos aqui para o projeto Angular, ó. Só para poder trocar ele de lugar, né? Porque ele foi criado aqui ó, dentro de routes. Então aqui eu tenho o app, eu tenho o app routing. Eu não quero ele aqui não, tá? Então o que eu vou fazer vai ser recortar ele e colocar ele na pasta principal, que é o padrão dele. E essa pasta aqui agora eu apago. Então eu tenho o arquivo app routing na raiz do meu projeto, conforme ele é gerado, né, dentro da estrutura. Então aqui pode ser que ele não encontre, ó, vai dar algum problema de exportação e outro, mas nós já vamos corrigir, beleza? Aqui então com ele aberto, que é o app.routing. Deixa eu fechar o que está deletado e abrir o novo. Pronto. Ó, agora ele já encontra. Vamos começar a colocar as declarações e os imports que vêm por padrão, tá? Então este aqui é um arquivo padrão. Eu vou copiar o export e o import dentro do, ou melhor, vou copiar tudo isso aqui, ó, que é o ngModule dele. Vamos colar aqui. Depois eu vou deixar pronto essa classe, né, na pasta de arquivos, que aí se você tiver um projeto que não tenha, você vai ter então a condição de inserir ele inicialmente, beleza? E aqui nós vamos criar então as rotas a partir desta informação, que é o arquivo routes. Vamos pegar ali também e aqui nós vamos declarar as rotas dentro dele. Então, geralmente é uma constante mesmo que ele cria, chamada routes, que vai receber as rotas. Eu vou falar dessas rotas já, então eu vou apagar para que fique padrão, beleza? Ele não tem essa declaração do routes aqui em cima, ó, por isso que ele está dando erro no router módulo e nas demais informações que nós temos aqui dentro. Percebam que o common também aqui acima, ó, deu problema, né? Vamos ver qual a biblioteca que ele importa. Ele importa do routers module. Então aqui na verdade vai ser o Angular Core e a biblioteca não vai ser a common não, porque ela já está depreciada. Tem que ser a biblioteca do router module. Então qualquer arquivo que você tenha de outras versões, o router dele é essas informações aqui. Eu gosto de colocar na pasta de arquivos do curso, tá? Tudo que eu fizer, que eu ver que pode ser produtivo para vocês, eu vou estar inserindo aqui, além de todos os fontes que eu desenvolver no decorrer das aulas. Então aqui eu vou criar uma pasta chamada arquivos. E o primeiro arquivo que eu vou estar colocando é a rota padrão, tá? Arquivo routes, porque em qualquer projeto que vocês não tenham esse arquivo, tá aqui, ó, tá prontinho para você iniciar. Ah, mas e aí? Eu criei um novo componente que se chama meu componente, né, que é a minha classe meu component.ts. E agora eu quero criar uma rota para chamar ele, porque quando a rota está vazia, ele chama o arquivo padrão, né, que é o index lá e dali vai. Nós vamos fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui no projeto e atualizar ele. Ó. Vamos ver se dá algum erro? Não. Né, não deu problema nenhum, porque eu não mexi em nenhuma rota, eu não tinha nenhuma rota e continuo não tendo nenhuma rota. Só que agora eu quero criar uma rota que vai ser o seguinte, quando eu digitar aqui ó, meu componente, desse jeito, eu quero que ele abra aquela página do meu componente. Então, para isso, eu tenho que declarar uma nova rota, que é um novo caminho, uma nova URL dentro do meu web browser. Para declarar uma nova rota, você abre chaves, conforme já estava no outro arquivo que eu mostrei para vocês. E aqui eu tenho dois parâmetros, né? O path, que é o caminho que eu acabei de falar, vai ser esse aqui, ó, meu componente, e
do lado dele você vai colocar o nome da classe. Tá? O nome da classe é o component. São dois parâmetros, como eu tinha dito. O primeiro é o caminho, o segundo é o componente. O componente é o nome da classe. Como que eu pego o nome da classe? Vai lá nele, ó, no TypeScript dele. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. E aqui está o nome da classe. Beleza? Geralmente vai ser o nome que você deu, igual ao meu componente, sem traço, sem nada, component. Geralmente vai ser isso. Tá aí, ó. Nós temos os dois parâmetros já atribuídos a ele, né? O path, que é o caminho, e o componente. Aqui, ó, ele vai reportar um erro. Por quê? Porque não é desta forma aqui, ó. Na próxima aula nós vamos ajustar o component para que ele possa funcionar.